tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Harry Potter, mais especificamente de Animais Fantásticos e Onde Habitam, a nova franquia de filmes inspirados no universo de Harry Potter. Não são os mesmos personagens, não é o mesmo contexto, e esse aqui é o vídeo com spoilers sobre Animais Fantásticos. Tem um link na descrição pro vídeo sem spoilers, caso você ainda não tenha visto o filme. Se você já viu o filme ou não liga pra spoilers, pode ver esse aqui mesmo. No vídeo sem spoilers eu dei uma ideia bem geralzona do que eu achei do filme, quais foram os problemas que eu vi, etc. E nesse aqui eu quero dar mais uns detalhes das partes que eu gostei, que eu não gostei, o que eu achei das informações novas que eles colocaram, e também vou falar sobre a atuação do Johnny Depp, que muita gente estava curiosa e estava falando a respeito antes da estreia do filme. Pra começar, a história de Animais Fantásticos e Onde Habitam se passa em Nova York em 1926. Isso já é o suficiente pra você saber que o contexto é completamente diferente das histórias que a gente tá acostumado do Harry Potter. Primeiro porque, obviamente, é uma outra época, mas também porque o contexto do mundo bruxo americano é muito diferente, tem muitas regras diferentes do que acontece na Inglaterra. Tem umas diferenças bem simples que não fazem tanta diferença assim, tipo, lá você tem que ter uma permissão pra você andar com varinha, ou então que lá eles chamam as pessoas que não possuem magia de no-mages, o que é diferente dos ingleses, por exemplo, que usam a palavra muggles ou trouxas. Mas isso esconde a maior diferença mesmo, que é que a sociedade mágica americana daquela época é completamente segregada. Eles não permitem nenhuma brecha no Estatuto de Sigilo e Magia, nem mesmo, por exemplo, um bruxo se casar com um não-mage, que é uma coisa que a gente costumava ver no universo de Harry Potter. Tem alguns bruxos que são filhos de trouxa com bruxo, sabe? Então é uma coisa que era normal na Inglaterra. Nos Estados Unidos, provavelmente essa lei só mudou depois. E esse medo de se expor até que é justificável, porque tem uma paranoia de caça às bruxas ressurgindo nessa época do filme. Tem uma sociedade chamada Nova Salem, que diz que tem bruxos vivendo entre as pessoas ali, que eles vão destruir os americanos e blá blá blá. Então eu acho que eles estão certos em ficar por baixo dos panos mesmo. Enquanto isso, o mundo todo tá alerta, porque o Grindelwald, que é um dos maiores bruxos das trevas que já existiram, tá solto pelo planeta ali, e ninguém sabe onde ele tá. E uma das táticas desse cara é exatamente expor os bruxos pros não-mages ou pros trouxas. Porque ele quer que os bruxos não fiquem mais vivendo em segredo, porque no fundo ele quer que essa tensão aumente e resulte em uma guerra, e aí que eles, bruxos, possam dominar os trouxas e exercer o poder sobre eles. Então deu pra perceber que esse contexto é bem diferente, né? Pra gente se habituar a isso, o filme tem o protagonista perfeito, que é o Newt Scamander, interpretado pelo Eddie Redmayne. Ele é um magizoologista, alguém que estuda as criaturas mágicas, e é britânico, formado em Hogwarts, então ele vem de um contexto parecido do que a gente tá acostumado com a série Harry Potter. Então ele tem as referências de leis que os bruxos da Grã-Bretanha têm, e que a gente estudou, e que a gente leu em Harry Potter, ouviu nos filmes, etc. Então ele chegar em Nova York e ser apresentado esse contexto todo é como a gente, que tá no contexto do Harry Potter, ser apresentado esse contexto todo. É muito legal eles terem feito isso. E o Newt chegou em Nova York com uma maleta que é como se fosse um santuário de animais, assim. A maleta é muito maior por dentro, e dentro, assim, tem um monte de viveiros com os animais que ele foi resgatando nas viagens dele pelo mundo. Só que logo que ele chega em Nova York, algumas dessas criaturas escapam da maleta dele. E isso é um problemão, porque se as criaturas estão passeando pela cidade, causando na cidade, isso pode atrapalhar o sigilo que os americanos tanto prezam na comunidade bruxa deles. Aí o Newt recebe a ajuda do Jacob, que é um no-mage, ou seja, ele também representa a pessoa que não conhece a saga do Harry Potter nem nada, que chegou nos filmes sem saber nada, ele vê todas as coisinhas acontecendo, e a pessoa que não conhece como magia funciona também vê as coisinhas acontecendo, e ele também é um ótimo alívio cômico no filme. E tem duas irmãs bruxas, a Tina e a Queenie. A Tina é uma aurora, ela tá toda fracassada na carreira dela, coitada, e ela é a única que percebe quão grave é que as criaturas do Newt tenham se espalhado pela cidade. E a irmã dela, a Queenie, é uma bruxa que tem o poder de ler mentes, ela é legilimens. Então é bem interessante como ela vê logo de cara o caráter dos personagens e como ela interage a partir do que ela sabe. E o nome do filme, na verdade da franquia de filmes, porque vão ser 5, é Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque esse é o nome do livro que o Newt Scamander vai vir a escrever, porque no filme ele ainda não chegou ao ponto de escrever, ele tá pensando em fazer ainda. Esse livro tá na lista de material do Harry Potter lá em Hogwarts, e em 2001 ele ganhou uma versão vida real, vamos dizer assim. A J.K. Rowling pegou e escreveu esse livro e o quadribol através dos séculos, e lançou os dois como se eles fossem mesmo livros dentro do universo de Harry Potter. Então tem até a etiquetinha de que o livro pertence a Harry Potter. O Animais Fantásticos e Onde Habitam é um livro super curtinho que funciona como se fosse uma enciclopédia listando várias espécies de animais. Então fala o nome, quais as características, quais são os poderes desse animal, como você pode lidar com ele, onde eles habitam, obviamente. E eu vi muita gente que acho que chega até a ser desonesto terem feito isso, falando, ai, mas é um livro tão curtinho, vai ser pior que o Hobbit, que pegou um livro e estendeu pra 3 filmes, eles vão pegar esse livro que é super pequeno e vão estender pra 5. E não faz sentido nenhum fazer essa comparação, porque o Hobbit eles pegaram uma narrativa mesmo, tem uma história ali. O Animais Fantásticos e Onde Habitam não é um livro de história,
história. Ele é uma enciclopédia, não tem história ali dentro, sabe? O que eles vão fazer com essa franquia de 5 filmes é contar a história da vida do Newt Scamander, as aventuras dele. Eles não estão adaptando o livro, eles estão adaptando a vida do autor do livro. Eu sei que é estranho isso, mas não é uma coisa igual a Hobbit, é bem diferente. E tem uma coisa curiosa que, apesar de ser sobre a vida do Newt, não é só sobre ele. Na verdade, é sobre uma coisa muito maior do que ele, essa franquia. Porque os filmes vão cobrir 19 anos da vida dele. Ou seja, o primeiro agora foi em 1926, o último vai ser em 1945. E em 1945, se você lembra das suas aulas de história, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Mas não foi só a Segunda Guerra Mundial que acabou em 1945. Porque a J.K. Rowling vive dizendo que as guerras do mundo bruxo acabam influenciando as guerras dos trouxas e as guerras dos trouxas influenciam as do mundo bruxo. Então, enquanto tava rolando a Segunda Guerra Mundial no mundo dos trouxas, no mundo bruxo tava rolando a Guerra Bruxa Global, que era a guerra protagonizada por ninguém menos que o Grindelwald. 1945 é o ano que o Dumbledore derrota o Grindelwald num duelo, vira mestre da Varinha das Varinhas e finalmente coloca fim a esse conflito. Então eu acho que os filmes de Animais Fantásticos terminarem exatamente nessa época, quer dizer que eles devem muito abordar essa parte do Império do Mal do Grindelwald. E uma coisa que eu achei muito legal é o protagonista da história ser o Newt, que ele, convenhamos, ele não é ninguém na fila do pão. Ele não é que nem o Harry Potter, que era o contraponto do Voldemort. O Harry Potter era o escolhido, ele é o garoto que sobreviveu. E o Newt não é um cara que tem uma conexão com Grindelwald. Ele é só um cara do bem, mas só isso, sabe? Ele não tem nada de muito especial sobre ele que faça ele ser um protagonista herói e não sei o que. É legal mostrarem que um cara normalzão pode ser o herói dos filmes também. Como eu falei no vídeo sem spoilers, o maior problema de Animais Fantásticos e Onde Habitam, pra mim, é que o filme tem um problema de identidade. Tem horas que ele quer ser mais infantil, mais de aventura, que são principalmente as cenas com o Newt e os animais, o Jacob, com mais alívio cômico. E em outros momentos o filme quer ser uma coisa mais dark, uma coisa mais política, que são os momentos sobre a paranoia da caça às bruxas, a sociedade americana toda segregada e também a ameaça do Grindelwald. Faz sentido eles quererem abordar esses dois sentimentos no filme, porque a franquia Harry Potter também tem esses dois sentimentos, né? Você tem os primeiros filmes que são super alegres, uma coisa super mágica mesmo, de descobrir esse mundo maravilhoso dos bruxos, e a partir do finalzinho do Cálice de Fogo você tem uma virada que vai ficando cada vez mais dark e fica mais drama em vez de uma coisa mais bobinha. Não quer dizer que os primeiros filmes sejam ruins, é que o clima é muito diferente se você compara o primeiro e o último filme. E como Animais Fantásticos quer pegar os fãs de Harry Potter, eu acho que eles tentaram fazer as duas coisas ali, só que na minha opinião ficou meio confusa a dosagem. Você tem as cenas do Newt caçando os animais pela cidade, ou então cuidando dos animais dele na maleta, e eu gostei muito dessas cenas, de verdade, porque elas dão umas profundidades pro Newt. Por exemplo, dele ser um cara que não sabe lidar com pessoas, ele sempre desvia o olhar quando ele vai falar com as outras pessoas, mas com os animais ele é um cara que tem o dom. Tem até a cena que eu acho que é uma das cenas mais legais, por mais seja estranha, que é a cena que ele faz uma dança de acasalamento com a Iron Paint. É uma cena que eu acho que era pra ser meio alívio cômico, mas eu achei super sentimental, porque, pô, é um bicho mó desastrado ali no meio do Central Park, ele tá rolando e tudo, mas ele trata esse bicho com respeito, sabe? Com uma veneração que eu achei muito legal deles terem mostrado. Ou também quando ele conversa com o pássaro trovão, o Frank, que teoricamente é o objetivo dele ter ido pros Estados Unidos, né? Soltar esse animal. Então sim, eu amei essas cenas com os Animais Fantásticos, mas ao mesmo tempo eu acho que ficou muito tempo nelas e algumas coisas mais complexas do filme ficaram muito corridas ou não tiveram tempo bem aproveitado. O movimento Nova Salem, a paranoia de caças bruxas, as conversas do Credence, o personagem do Ezra Miller, com o Graves, tudo ficou meio jogado ali. Pra mim a parte que ficou mais nada a ver foi a parte da família Shaw, que não sei se vocês lembram, tem aquele cara que é dono de um jornal que chama Henry Shaw, e aí tem o filho dele, que é o Henry Jr., e tem um outro filho, que é um filho meio renegado, que é o Langdon. E esse Langdon vai no meio da reunião do pai e do outro irmão e fala: ah, então eu tenho um furo de reportagem, que é esses caras loucos aqui que estão falando que tem bruxos em meio a gente. E depois tem a cena do comício com a morte do Henry Jr., e essa é a cena importante, a cena do comício, beleza. Isso porque o Henry Jr. é morto pelo Obscuros, né, que é aquela força ali que tá dentro do Credence. E beleza, eles colocaram a cena do jornal pra mostrar que o Henry Jr. insultou o Credence, só que eu acho que ficou muito jogado isso, não acho que é feita muito bem a conexão de insultou aqui, morreu ali, porque nas outras partes do filme o Obscuros é mostrado muito como uma coisa de teve uma erupção de sentimentos ali, o cara ficou muito nervoso e matou a pessoa na hora, ou então se desmaterializou na hora e saiu destruindo a cidade. Eu acho que ficou meio mal explicado esse momento, eu não sei o que vocês acham, digam aí nos comentários. Eu acho que esses personagens aí, principalmente o pai e o irmão rejeitado, eles eram meio desnecessários no filme, não achei que eles acrescentaram praticamente nada. O único que acrescentou alguma coisa foi o cara que morreu, sabe? E aí podia ter sido qualquer cara que morreu, não precisava, sabe? Qualquer nomage importante que tivesse morrido já teria feito a mesma coisa. E mesmo a parte da
da família Barebone, que é a família lá das pessoas que odeiam bruxos, eu achei que não foi muito bem explorada. A gente tem cenas que dão informações legais. A menininha Modest lá, que ela finge que odeia bruxas, mas na verdade quando pedem pra ela distribuir os panfletos ela joga tudo. Mas é a própria Modest, na minha opinião, usaram ela pra umas cenas meio repetitivas, tipo, mostra ela cantando a musiquinha das bruxas morrendo várias vezes, que eu sei que pode ser pra dar um clima de ai, nossa, que paranoia, todos querem matar as bruxas. Mas poxa, se eles podiam ter feito mais legais as coisas nesse núcleo, pra que repetir a musiquinha, sabe? Sei lá, gasta esse tempo que ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez na cena anterior, que já tinham usado isso, e usa pra outra coisa, entendeu? Usa pra aprofundar mais essa coisa da família. Ou alguma outra questão que merecesse ser mais aprofundada também. Mesmo achando essa parte corrida, uma das coisas que eu achei mais legal em Animais Fantásticos foi que eles trouxeram esse conceito novo do Obscuros. Obscuros é uma força mágica parasita que surge quando um bruxo ou uma bruxa reprime muito a magia dentro dele ou dela. Esse tipo de criatura era muito mais comum na época que tinha muita perseguição à magia, tipo tempos antigos e tal. Diz que nos Estados Unidos, em 1926, não deveria ter nenhum, mas a gente sabe que tem. E eu achei esse conceito ainda mais interessante porque ele pode dar um significado completamente novo à história da Ariana, que é a irmã mais novinha do Dumbledore, que morreu. Vocês lembram dessa história? A teoria mais popular de Harry Potter no momento, eu acho que é a teoria de que a Ariana tinha um Obscuros dentro dela, por isso que ela era tão instável, por isso que em alguns momentos ela usava magia e em alguns momentos ela não usava, ela não conseguia controlar essa magia. Eu queria fazer muito um vídeo explicando melhor essa teoria e as implicações dela no universo do Harry Potter, então se vocês quiserem que eu faça, digam aí nos comentários, por favor. E vamos falar sobre Johnny Depp agora. Drink up, me hearty Yo-ho. Se você estava escondido debaixo de uma pedra nesses últimos meses, você não deve ter visto a polêmica que teve em relação à escalação do Johnny Depp para Animais Fantásticos e Onde Habitam. A galera do filme escondeu muito bem esse segredo, eles só divulgaram a participação do ator faltando alguns dias para a estreia do cinema, foi bem em cima mesmo. E eu não sei se isso foi para aumentar o buzz em relação ao filme, ou se foi exatamente para segurar o buzz em relação ao filme, para não dar tempo das pessoas discutirem muito o assunto antes do filme estrear, as críticas saírem, e o pessoal não ter tempo de organizar muitos boicotes, essas coisas. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, não vou ficar explicando detalhe por detalhe, mas o que aconteceu é que o Johnny Depp tá envolvido num escândalo. Ele foi acusado pela ex-mulher dele, a Amber Heard, que também é atriz, de violência doméstica e um monte de outras coisas. Então não é que o Johnny Depp tá com moral mega grande na internet nos últimos tempos. E com isso muitos fãs foram questionar a J.K. Rowling, porque ela sempre trata de temas como tolerância, como respeito na obra dela, e nossa, como que você deixou que o Johnny Depp participasse desse filme, porque ele é um agressor de mulheres e você não podia ter deixado isso, etc. Eu não vou entrar aqui pra dizer se o Johnny Depp é culpado, se ele é inocente. Eu fiquei lendo bastante sobre o assunto e eu fico muito confusa em relação a isso também, mas o ponto não é necessariamente esse, ele sendo culpado ou inocente. O que aconteceu é que ele foi escalado muito tempo antes das acusações surgirem. Esse escândalo do Johnny Depp veio à tona em junho, e isso provavelmente foi muitos meses depois deles terem gravado todas as cenas do filme. Então não dá pra simplesmente você cancelar o que você já gravou e refazer o filme sem o Johnny Depp, sabe? Nem sei se eles teriam interesse em fazer isso, mas assim, mesmo se eles tivessem interesse, eles não teriam como fazer isso. É muito complicado você regravar várias cenas ou uma cena, etc, por causa de um cara só, sabe? Eles teriam que mobilizar uma equipe gigante e muito dinheiro e muitos esforços. Eles simplesmente não estão interessados em gastar tudo isso pra refazer, sabe? De qualquer maneira, tem toda essa polêmica e tal, e o Johnny Depp tá em uma cena do filme. E ele tem duas falas. As pessoas que estavam comigo no cinema nem repararam que era ele que tava na tela. Isso porque o Grindelwald passa a maior parte do filme disfarçado. Ele tá lá como Percival Graves. E é só no fim que revelam que ele é o Grindelwald, o bruxão do mal e blá blá blá, e aí ele fala. Aliás, quem é fã e já tava prestando atenção, já sabia logo de cara que o Grindelwald era o Percival Graves, porque quando o Graves dá aquele colar ali pro Credence, aquele colar é o símbolo das Relíquias da Morte, que foi o símbolo que o Grindelwald usou lá pro império dele, então ficou conhecido na Europa como o símbolo do Grindelwald até. Então você já sabia que esse cara que tava usando um símbolo relacionado ao Grindelwald e tava muito interessadinho no Dumbledore fazendo as perguntas ali pro Newt, muito provavelmente ele era ou o Grindelwald ou alguém muito próximo dele. Então voltando, eu acho que não tem o que dizer da atuação do Johnny Depp agora, porque não tem como você dizer se o cara foi um bom ator ou não por duas falas e sei lá, 15 segundos em tela. Eu achei meio boba e pretensiosa a fala de saída dele, que ele chega, vamos morrer só um pouquinho, tipo,
sei lá, não me disse nada, só achei meio bobo, sabe? Mas eu acho que isso pode ser mais trabalhado nos próximos filmes, não quer dizer que tenha sido uma porcaria, também não quer dizer que tenha sido bom, sabe? Gente, são duas falas, não dá pra você deduzir nada a partir disso, convenhamos. Eu prefiro esperar os próximos filmes. Aliás, já foi confirmado que o próximo filme vai ter muito do Grindelwald. Ele deve se passar na Europa, né, em Paris e Londres principalmente, e deve explorar bastante a relação do Grindelwald com o Dumbledore, porque, pra quem não lembra, o Dumbledore era um aliado do Grindelwald. Eles começaram a ter seus planos lá do Império quando os dois eram novinhos. O Dumbledore era apaixonado pelo Grindelwald, e aí o Grindelwald veio com essas ideias aí, e o Dumbledore tava super topando, ele quase foi junto com ele. Então vai ser muito legal ver o Dumbledore mais jovem também. E uma coisa que eu quero ver respondida nos próximos filmes também, só que aí sobre a vida pessoal do Newt, é qual é a da Lita Lestrange. O Newt tem uma foto dela, e eles eram amigos aí, talvez fossem apaixonados um tempo atrás, não sei. Mas e aí, o que aconteceu? Como que os dois se separaram ali? Eles brigaram? Tem a ver com a expulsão dele de Hogwarts? Parece que tem a ver com essa expulsão dele, mas não ficou muito claro ali. Eu acho que eles devem responder isso nos próximos filmes também. Eu tô ansiosa pra ver, porque a família Lestrange é conhecida, pelo menos na época de Harry Potter mesmo, é conhecida pelos bruxos das trevas, né? Eles pendem sempre pra esse ladinho das trevas. Então será que vai aparecer mais uma galera dos Lestrange nos próximos filmes? Será que essa Lita Lestrange mesmo não virou uma aliada do Grindelwald, assim como os Lestrange depois, no futuro, virariam aliados do Voldemort? Eu gostei muito de Animais Fantásticos e Onde Habitam e eu tô super ansiosa pros próximos filmes, mas o segundo só sai em 2018, infelizmente. Diz aí nos comentários se você gostou do filme e diz também a sua parte preferida. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima!